Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é publicitário e virou youtuber, é o cara por trás de grandes conteúdos que a galera vê por aí e é o criador de um dialeto falado no Brasil, o Portugola. Ele é a mistura do cara que apresentava o X-Tudo na cultura com o Boninho no churrasco brasileiro. Bruno Sovide Mizoguchi. Muito bem-vindo ao É Fogo, Bruno. Adorei essa introdução. Pô, sensacional. Muito obrigado, Rodrigo, por participar aqui. Vamos bater esse papo e vamos embora. E valeu, mano. Adorei essa. De novo, adorei essa introdução. Legal, a introdução é a prata da casa. Ô, Bruno, pra quem não te conhece, cara, como que você se apresenta? Cara, hoje eu sou... É muito difícil. Isso, inclusive, na época que eu trabalhava em agência. Porque eu gosto de muitas coisas, né? Então, hoje, eu acho que eu me apresento mais como um produtor de conteúdo, né? Então, hoje, o meu foco... Eu tenho o meu canal de sous vide, aí acabo produzindo também o canal do Netão, que é focado em churrasco, né? Mas eu estou bastante no universo da carne e hoje eu acabo produzindo conteúdos ligados a food. Então, toda a área de comida, acabo fazendo conteúdo para as outras marcas também. Então, eu sou um produtor de conteúdo. Acho que eu me qualifico mais assim, eu acho. Perfeito. E como que você mudou do cara da agência pro cara da cozinha? Ou essa mudança não foi tão simples, tão marcada assim? Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo com design gráfico, assim, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e aí foi design gráfico, aí fui estudar comunicação, fiz faculdade focada em publicidade, trabalhei em agência, fui diretor de criação, depois fui para planejamento, e a última agência que eu trabalhava foi uma agência de conteúdo. E aí, sempre estava ligado a isso, e minha mãe é italiana, né? Assim, a família da minha mãe é italiana, minha mãe ama cozinhar, e acho que eu gosto muito de cozinhar em função da minha mãe, que desde pequeno eu também gostava de ficar na cozinha com ela. E aí veio meio em paralelo. E aí, em 2016, eu resolvi dar uma pausa, porque eu estava trabalhando muito. Quem é de agência de publicidade aí sabe como é que é. E aí eu tirei um ano sabático. E aí, nesse ano sabático, comecei a rever muitas coisas da minha vida. E aí eu fui um tempo para os Estados Unidos. E aí, antes de eu ir, eu fiz um curso com o Debete, de corte de carne e dry age. E lá tinha um cara que estava fazendo o curso lá junto comigo, e ele falou de sous vide. Eu falei, caraca, o que é isso, mano? Nunca tinha ouvido falar. E aí, depois do curso, eu comecei a pesquisar, só que aqui no Brasil, na época era caro pra caramba, tipo 4, 5 pau um equipamento. E eu falei, pô, eu já sei que vou para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem baratinho, e vou aproveitar e vou comprar lá. E aí eu comprei lá e comecei a fazer e postar no meu Instagram. Aí todo mundo perguntando, mano, o que é isso? O que é isso? E aí eu falei, mano, sempre explicava, sous vide, que é um termocirculador para você fazer o alimento a vácuo. E eu comecei a pesquisar também na internet outras receitas que eu poderia fazer usando o sous vide. E não tinha nenhum canal na época. E aí eu falei, pô, quando eu voltar pro Brasil, acho que eu vou começar um canal no YouTube, porque eu gosto de cozinhar, vou começar a fazer umas brincadeiras focado usando esse equipamento. E aí eu comecei. E aí, logo no segundo vídeo, eu sou muito amigo do Ana Maria Brog, do Caio. Aí ele falou, pô, mano, você vai começar, vai continuar mesmo o canal? Eu falei, acho que eu vou, cara. Tô aqui em casa, vou fazer, faço no final de semana, começo a fazer e vou postando. E aí eu gravei um vídeo no canal dele. Então eu fiz um collab com ele e ele me ajudou a divulgar isso no começo do canal. Então aí meio que foi o pontapé, assim, que aí começou a audiência a crescer um pouquinho. Então, o canal hoje é extremamente nichado, né? Então se a gente fala do universo de comida e churrasco é gigantesco. Na hora que você fala sous vide, a maioria das pessoas não sabe o que é, até hoje, né? Então hoje acho que está com 70 e poucos mil inscritos. E, de novo, nicho do nicho do nicho, né? Então, e aí eu gosto muito de fazer experiências, gosto de testar as coisas. E aí, gosto muito de carne, e aí por isso que eu conheço muita gente do universo do churrasco. Estou meio que inserido nesse universo, mas o meu canal não é de churrasco. O meu canal, acho que é mais de teste, brincadeira das coisas que eu gosto de comer no dia a dia, o que eu quero comer. Então, muitos dos vídeos que
que eu acabo produzindo e falo, nossa, tô com vontade de comer tal coisa. Pô, vou tentar fazer isso no sous vide de alguma maneira. E inventar uma receita em cima daquilo. É quase que um vlog, né, de comida. Legal, demais. E você já tinha uma relação com gastronomia ou com churrasco ou com carne antes disso? Claro que não profissionalmente. Então, eu nunca estudei gastronomia. Fiz alguns cursos, assim, eu fiz o curso de burger do Debete, fiz o curso de corte de carne dry age. Depois eu fiz um outro cursinho, assim, que era uma brincadeira, que era um chefe que ele ensinava uma entradinha, um prato principal e uma sobremesa, que não era focado em carne, né? Mas a vida inteira, pô, eu acho que churrasco é o prato que representa o Brasil. O brasileiro acho que nasce já comendo churrasco, né? Eu acho que talvez o churrasco seja mais forte a representação do que a feijoada, ou meio que tá pau a pau ali, né? Todo brasileiro acho que já comeu uma feijoada e todo brasileiro já comeu churrasco. Então, desde pequeno, puta, eu amo comer carne. E aí, de novo, veio da paixão da minha mãe, de que hoje minha mãe, até hoje, ela acorda, já vai para a cozinha, começa a preparar o almoço, aí acaba o almoço, já lava as coisas, já começa a preparar, tipo, café da tarde, e depois já começa a preparar o jantar, assim, ela fica o dia inteiro na cozinha, e eu assim, desde pequeno eu fui criado assim, né? Então, a minha relação com a comida, eu acho que é isso. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a comida aproxima as pessoas, né? Pô, quem não gosta de comer, né? Todo mundo gosta de comer, e aí a comida também é um facilitador de assunto. Pô, você fez um prato tal, a pessoa vai acabar conversando sobre aquilo e você começa a trocar ideia em cima disso. Legal. Cara, e aí no canal você faz receitas no sous vide. Explica um pouco, pra quem não conhece, acho que tem gente que nunca ouviu falar, pra quem te pergunta, cara, o que que é sous vide? Sous vide, na verdade, é uma técnica francesa que ela foi criada mais ou menos na década de 50, 60. E aí você faz, em francês, sous vide, que fala sous vide, né? A gente deu uma meio que abrasileirada, sous vide. E aí significa sob vácuo. Então eu tenho um saquinho plástico, e aí é um saquinho plástico específico, que ele é sem toxina, que a gente chama de BPA free, então ele pode esquentar e não solta toxina, porque todo mundo fala, pô, mas isso aí faz mal, então eu tenho que usar o saquinho específico. Se eu usar um saquinho que embala coisas normais, e na hora que começa a esquentar ele vai soltar toxina, então esse realmente faz mal. Então eu uso específico para sous vide, que não vai ter problema nenhum. Então você embala o seu alimento no vácuo e você coloca ele dentro d'água, e aí você tem o aparelho, que é um termocirculador, que é o nome correto disso, e aí você consegue controlar a temperatura exata. Eu posso colocar lá 53 graus, que é o ponto que eu gosto da carne, que é ponto menos. É o primeiro grau do ponto menos. Então ele vai meio que cozinhar a carne exatamente nessa temperatura. Então ele não vai passar o ponto da carne. E aí, a vantagem do sous vide é extremamente controlado, e aí é meio que sempre no pensamento low slow. Então, baixa temperatura e bastante tempo. Então, quanto mais tempo ficar a carne dentro da água, mais molinha ela vai ficar. E aí, sempre que você tira do saquinho... e outra coisa que é a vantagem do sous vide é que, como está a vácuo, ele não evapora e não perde líquido nenhum. Então, o alimento ele é cozido no próprio suco dela, no próprio líquido que tem no alimento, ou nos legumes. Né? Legumes fica muito gostoso de fazer no sous vide, não só a carne, mas eu sou mais da carne. E aí você finaliza isso de uma outra maneira. Eu posso finalizar essa carne na chapa, posso finalizar ela na churrasqueira, para dar a reação de Maillard nela. Perfeito. E cara, um pouco por sua culpa, esse equipamento que é mais comum nas cozinhas profissionais está se popularizando e indo para casa das pessoas comuns. Talvez alguns puristas podem até achar que usar o sous vide para acertar o ponto da carne, por exemplo, é roubar no jogo. A galera te fala isso ou não? Meu, quando eu comecei o canal, muita gente começava a falar que era, puta, isso é nutelagem, nutelagem, nutelagem. Eu falava, cara, é mais um equipamento. Então, você usar o fogão hoje em dia é nutelagem? Porque antigamente você tinha que acender uma fogueira. Aí veio a tecnologia e começou a evoluir as coisas. Depois veio o micro-ondas, né? Tem os equipamentos, então é mais uma tecnologia. Eu acho que assim, um não substitui o outro. Então, eu sempre penso assim, pô, se eu tenho uma coisa que pode me facilitar, pô, legal. Então, é óbvio que aí os puristas vão falar, não, deveria ser feito de outra maneira. Mas, que nem eu estava conversando outro dia com o Netão, dos pit smokers.
Pô, você tem o pit, o smoker, que você tem que ficar ali do lado, alimentando, controlando a temperatura certinho, só que você fica 8 horas ali só fazendo isso. E hoje em dia você tem os pits elétricos, que você vai lá, controla a temperatura e ele vai manter aquilo para você ali certinho. No final do processo, tá pronto. Então é o mesmo, acho que o mesmo paradigma, né? Pô, é roubar no jogo? Não sei. Se você tiver as 8 horas para ficar ali do lado fazendo, você pode, e você gosta de fazer, legal. Tem gente que nem eu coloco a carne no sous vide, largo lá, eu sei que não vai passar o ponto da carne, vou fazer minhas outras coisas que eu tenho para fazer, para fazer aqui em casa, ou mesmo de trabalho às vezes, e volto, a minha carne está pronta já. Eu só vou lá e finalizo ela. Então, não sei se é roubar no jogo. Então, assim, é muito do ponto de vista. Para mim, não. Outro dia eu fiz uma costela que eu comecei fazendo ela na churrasqueira, então dei uma boa tostada na costela, embalei no vácuo e deixei 24 horas dentro do sous vide. Fui comer no outro dia. Ela estava desmanchando. Poderia ter feito ela inteira na churrasqueira? Poderia. Mas me deu uma facilitada de fazer no sous vide. Claro, e acho que é até legal explicar por que ele é mais comum nas cozinhas profissionais, além do preço, né, que antes os equipamentos mais profissionais são muito mais caros. Às vezes, numa cozinha profissional, você não vai fazer um bife, você vai fazer 50. E aí, para controlar o ponto de tudo isso, a hora dele tá pronto certinho, ele facilita muito, né? Antigamente era muito caro, que nem quando eu descobri o sous vide, era isso, custava 4, 5 mil reais aqui no Brasil. Eu comprei nos Estados Unidos em promoção na Black Friday e paguei $99. E na época o dólar estava, sei lá, R$ 3, né? Na época. Paguei, sei lá, R$ 300 versus 4, 5 mil. Eu falei, pô, diminuiu pra caramba. Hoje em dia, se você vai nos Estados Unidos, você acha sous vide no Walmart, custando $49, umas marcas meio barbante, assim, mas, pô, $49. Então, acho que, de novo, é um produto que ele foi criado há muito tempo atrás, né, mais ou menos na década de 50, 60, esse método, e aí vem se aperfeiçoando, e aí a tecnologia deixa isso tudo mais barato. Então, cada vez mais vai ser mais comum as pessoas terem isso em casa. Veio no restaurante, eu concordo com você, assim, no restaurante ele é muito mais prático e ele é muito mais, não sei como dizer isso, assim, é melhor empregado no restaurante, acho que fica melhor, né? Numa cozinha industrial, como você falou, o cara ele pode deixar lá 50 bifes já na temperatura, no ponto que ele quer, na hora que ele ajuda muito o serviço. Um cliente chegou, sentou na mesa, o bife dele é só ele abrir o saquinho, finalizar em 1 minuto cada lado, em 3 minutos está na mesa. A carne no ponto perfeito, entendeu? Então, versus. E aí, de novo, aí corre aquela briga de acertar o ponto ali. Imagina na hora que ele tem o broiler dele lá lotado de coisa e a pessoa ali, o chefe tem que ficar controlando todos os pontos. Se ele tem isso na temperatura certa, é só abrir o saquinho, finalizar e na mesa, meu, chega ali muito rápido na mesa para servir já. Então, eu acho que assim, para restaurante é muito mais valioso do que em casa. Mas em casa é uma brincadeira gostosa de fazer, né? Claro, você tem muito mais velocidade e um padrão inigualável, né? Tinha uma hamburgueria no sul, que uma vez me falaram, mas eu não lembro o nome da hamburgueria, que eles faziam no sous vide, o hambúrguer. E aí o cara já deixava, tipo, 60 hambúrgueres já nadando, o cara chegava, era isso, ele só fazia tss, tss, e o hambúrguer já tava na mesa do cara já. Entendeu? E aí ele fazia tipo um carrossel, ele tirava um hambúrguer e já colocava outro ali, que ele já sabia mais ou menos o tempo e a quantidade de clientes que ele conseguia atender por dia. Então, segundo ele, eu lembro que eu bati um papo com ele, ele falou, meu, me agilizou em muito o processo aqui na minha hamburgueria. Legal. E você acha que tem limite? Tipo, tem gente que faz arroz feijão no sous vide, por exemplo. Como que você vê isso? Pô, meu, já tentei fazer também. Não, é óbvio que no meu canal é muito uma brincadeira, é um teste que eu acabo fazendo para ver o que dá para fazer, o que fica legal e o que não fica. Até porque você já fez carne na máquina de lavar, não é por isso que a galera vai fazer em casa, né? Não, esse da máquina de lavar foi muito engraçado, assim, porque, pô, se você parar e pensar, a máquina de lavar é como se fosse um sous vide. Você vai lá, controla a temperatura da água e se você embalar o alimento, você coloca ali para
para cozinhar. Esse da máquina de lavar era uma ação, agora eu não lembro direito, porque já faz muito tempo que eu gravei, era um cara de Israel, não lembro de onde que era, porque assim, lá fora você tem muitas lavanderias, né? A pessoa acaba não usando muito em casa. Ela vai nas lavanderias para lavar sua roupa e secar. E aí a proposta do cara era, tipo, já deixar uma carne na hora que você for lavar a sua roupa, você colocar um alimento para cozinhar ali, para você aproveitar a água. Eu falei, nossa, olha que ideia legal, né? Meio diferente. Aí acabei brincando e fazendo um vídeo desse. E voltando, é óbvio que tem alimentos que são... você tem um ganho de ser preparado no sous vide, tipo a carne. Para mim, eu acho que a carne fica muito mais molinha. E arroz, feijão, não vale a pena. Vamos ficar no método normal, né? Mas já fiz no canal e falo sobre isso. Falo, puta, não fica legal, não dá certo, não vale a pena. Não precisa também, né, às vezes. Pô, vamos fazer um arroz ali na panela mesmo, ou numa panelinha elétrica, né? Pô, é muito mais prático e é focado nisso. Deixa para fazer os outros alimentos nessa técnica. Justo. Cara, e aí hoje você faz conteúdo de outras pessoas na gastronomia, é o cara por trás do canal do Netão. Como é que começou? Eu já ouvi ele contando que ele não queria ter o canal, ele falava que era tímido e tudo mais. Como é que começou ele que é um fenômeno hoje na internet, né? Cara, eu conheci, já segui o Netão no Instagram. Na época ele devia ter, tipo, sei lá, uns 30 mil, 40 mil, assim, seguidores. E aí eu fui numa churrascada pocket que teve aqui em São Paulo, e ele tava lá. Aí eu tava trocando uma ideia com o pessoal, acho que tava o Barcelos também, tava o Lierson, acho que o Panhoca também tava. E aí ele tava lá, e aí eu falei, cara, pô, eu te sigo, acho legal pra caramba aqui no Instagram. Você não quer gravar um vídeo no meu canal? Tipo, a gente fazia uma brincadeira de sous vide versus parrilha, mas era uma brincadeira de versus de falar, pô, é só pra gente comparar os métodos e não era pra, tipo, pô, esse é melhor, esse é pior. Era assim, que falar, cara, vamos mostrar os dois exemplos, fazer na parrilha normal e outro fazer no sous vide. Aí ele falou, pô, ele ficou meio assim e tal. E aí também quem deu uma força para ele foi o Jimmy, que eu até já vi aqui que você já gravou um podcast com o Jimmy também, né? Sim, sim. Então eu fui até Santos, e aí eu gravei um vídeo com ele, pro meu canal, pro Só Vídeo. E aí ele gostou pra caramba, ele falou, cara, a gente se deu mó bem aqui gravando, pô, eu gostei do jeito que você edita o vídeo ficou animal. E aí o Netão, ele falou assim, pô, eu queria abrir um canal pro açougue, eu queria montar um canal do açougue. E aí, de novo, voltando, como eu vim de marketing, publicidade, eu falei para ele, cara, ninguém vai seguir um açougue, por que eu vou seguir um açougue? E as pessoas gostam de conversar com a pessoa, né? Eu não converso com uma marca, eu gosto de conversar com a pessoa que está ali por trás daquela marca. E eu falei, pô, vamos criar a marca Netão, né? Pô, você, cara, você é o teu açougue, você é a cara do teu açougue. E aí a gente falou, então vamos começar o canal com isso. E, na verdade, o primeiro piloto, a gente ia começar um projeto para a TV, que foi o primeiro vídeo que a gente fez. Ele foi assar num evento em Minas, se não me engano, e aí a gente gravou todo a trip, né, que ia ser BBQ Trip. A gente pegou, soltou isso, gravou, quer dizer, a gente gravou primeiro esse, e aí ficou guardado na gaveta. E a gente falou, vamos gravar você explicando os cortes, né? Fazendo e contando realmente. Como ele é açougueiro, ele sabe muito bem da anatomia ali do boi, de como tirar isso do boi. E a gente pegou e começou dessa maneira. E aí a gente montou, e aí ele ficou meio assim, a gente solta, não solta. Eu falei, mano, já tá tudo pronto, vamos soltar logo isso, né? E aí a gente começou a soltar em 8 vídeos, em 2 meses, a gente teve já 100 mil inscritos. Então, e aí começou, hoje tem 700 e poucos mil, acho que 750 mil inscritos já. Então, cresceu bastante. E aí a primeira ideia era isso, a primeira ideia era a gente fazer um conteúdo que ia para a TV, e aí acabou não dando certo. Aí a gente ficou engavetado isso, a gente soltou no YouTube, e aí começou, mano. Começou por aí. Demais. E aí hoje é um fenômeno, né, cara? O canal dele explodiu. Você vê muita gente copiando, querendo fazer igual, querendo ser o novo Netão do YouTube, mas querendo fazer muito igual o que ele faz? Cara, é que, assim,
Pô, primeiro que eu acho que mercado tem para todo mundo. E óbvio que eu acho que às vezes as pessoas vão acabar se inspirando nele, porque hoje tem bastante evidência, né? Mas o que eu falo para todo mundo, cara, cada um é um. Então você, às vezes, você pode começar inspirando no Netão, mas a pessoa tem que achar o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer. E acho que tem que ser dessa maneira. E aí as pessoas que vão acabar se identificando com aquilo. Pô, gera uma empatia com a pessoa, gera uma empatia com o tipo de conteúdo que é feito naquele canal. Então, acho que tem que ser mais por essa linha. Mas sim, tem bastante gente que acaba copiando e se inspirando nele. E você acha que se fosse dar alguma dica pra essa galera, seria isso? Tentar fazer o seu ou tentar achar um outro tipo de conteúdo? Às vezes, tipo, puta, não precisa ensinar grelhar tal carne, grelhar picanha, fazer não sei o que. Você acha que é essa linha ou dá pra fazer de maneiras diferentes? Cara, eu acho que sim, dá pra fazer maneiras diferentes. Muita gente eu recebo muita mensagem falando assim, cara, eu queria começar a ter um canal no YouTube, ou queria fazer bombar meu Instagram. Eu falo, cara, o que você está esperando? Vai lá e faz, né? Muita gente aí fica jogando a desculpa, tipo, no equipamento, mas eu não tenho o equipamento certo. Cara, começa a gravar do celular, todo mundo tem um celular hoje em dia. E a qualidade dos celulares estão cada vez melhores, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, a vantagem da internet, como eu vim do mundo de publicidade, né? Putz, a gente mandava fazer, na época, olha como eu sou velho, né? Mandava fazer as fotos em cromo, escaneava no scanner de lasers, a laser cilíndrica, porra, para ter mais definição, era absurdamente caro. Então, o digital e a tecnologia facilitou tudo isso, né? E barateou isso. Então, todo mundo está no bolso, tem no bolso uma câmera animal. O que falta ali? Falta vontade de você ir ali e fazer. Teu primeiro vídeo vai sair legal? Não, não vai. Se você entrar agora lá no meu primeiro vídeo, você vai ver que é horrível. Não que hoje esteja muito melhor, mas a pessoa vai aprendendo. Você vai entendendo também a sua audiência. E você tem que ir vendo e sentindo isso. O meu primeiro vídeo era mega travado ali, tudo paradinho, não brincava com nada, falava meio baixo. E aí, hoje em dia, eu me solto um pouco mais. Então, eu acho que é a frequência que você tem que fazer. Então, se você está querendo começar hoje, você pode se inspirar no Netão, pode se inspirar ali em outras pessoas, mas tenta achar um jeito seu. E é isso que as pessoas gostam. As pessoas gostam de ter essa empatia com esse tipo de conteúdo e com a pessoa que está apresentando. Então, se você pesquisar no YouTube canais de churrasco, vixe, tem milhões, milhões, milhões. E vai continuar tendo. Então, você vai achar, primeiro, o seu jeito e você vai achar um jeito seu com que a sua audiência gosta. Eu acho que é isso. E outra coisa que eu estudei muito é a questão da microinfluência. Fiz até palestra no Hackathon, lá em Minas, questão sobre esse tema, se a microinfluência influencia de verdade. E a gente sempre fica impressionado, e as marcas também, mas estão cada vez mais mudando isso, com relação a números. Muita gente fala assim, eu não tenho tanto seguidor, eu não tenho tanta audiência. Cara, se você tiver uma pouca audiência, essa audiência gostar de você e você conseguir conversar com essa audiência, é isso que importa. Né? Por isso que eu nem sei os números certos aqui que eu falei para vocês. Eu acho que eu tenho 70 e poucos mil inscritos, mas não me interessa aqueles 70 e poucos mil inscritos, o número. Né? Me interessa o quanto que a pessoa se engaja e conversa comigo sobre aquele tipo de conteúdo. Isso é importante para mim. Legal. E hoje todo mundo quer aparecer no Instagram, né, cara? Ter muitos seguidores, fazer conteúdos legais. E eu já te vi, inclusive falando sobre isso em entrevista, que em um determinado momento você usou uma ferramenta para apagar a gente do seu Instagram que você não tinha contato há algum tempo. E aí hoje tem o misofiltro que faz sucesso com a galera no Instagram, tem os bordões que também viraram filtro. Você acha que isso tudo deu muito certo por você ter esse engajamento muito maior do que ter número de seguidores? Cara, eu acho que sim. E inclusive até hoje eu ainda fico pesquisando alguma ferramenta para tentar limpar as pessoas que tipo me seguiram lá no começo e não segue mais. Porque eu comecei o Instagram antes na época que eu tava na agência, tá ligado? Então postava foto do meu dia a dia na agência, essas coisas, que não teve uma época que eu fiquei focando muito em design. Então tem esses seguidores que ainda eram da época de design, que hoje não tem nada a ver com o meu tipo de conteúdo, que tá lá esse número, mas não engaja zero.
Então, acho que outra coisa importante de colocar aqui é a mesma coisa do posicionamento de não mostrar mais a quantidade de likes. Porque as pessoas ficam, nossa, quantas pessoas deram like? Não, eu quero que a pessoa dê like, mas é a pessoa que interage ali comigo. Eu quero essas pessoas que me mandam mensagem, que dá like. Eu queria estar conversando só com essas. E eu acabo fazendo isso, mas eu tenho um número que aparece no meu Instagram, que é um número muito maior, que não conversa. Então, para que eu quero esses caras lá me seguindo, sabe? Eu acho que eu sou um cara um pouco diferente de todo mundo aqui, né? Todo mundo fica, que nem você falou, todo mundo, eu quero aumentar. Cara, não. Ao invés de ter 1 milhão de seguidores e falar com 100 pessoas, eu posso ter as 100 pessoas me seguindo ali e conversar com as 100 pessoas, né? O que importa aquele número gigante ali, se você não tem tanto engajamento? Sim, e você falou desse lance da micro-influência. Eu acho que hoje, principalmente a galera do churrasco, o pessoal que está nos ouvindo, quer ter muito seguidor até para ter, sei lá, ter influência em cima das marcas e tudo mais. Eu acho que talvez grandes marcas, talvez eu possa até estar errado, mas talvez marcas maiores já se ligaram desse poder da micro-influência e marcas menores, mais do interior do país, talvez ainda buscam o cara que tem uma porrada de seguidores. Você acha que rola isso assim? Não, isso ainda rola, e até com marcas grandes, tá? Então, assim, de novo, eu vim do mundo de publicidade, eu entendo muito disso, e outra coisa que eu estudo muito é sobre comportamento humano. Isso é uma coisa que é das minhas piras, assim. Quando eu tirei o ano sabático, eu fui estudar sobre física quântica, biologia cultural, tipo, por que você faz as coisas sem saber porque você tá fazendo? É uma aspira meio doida. E aí, se você. Na palestra que eu fiz sobre a microinfluência, quando as pessoas seguem um influenciador micro, né? Esse bate-papo que ele tem com esse microinfluenciador, e aí na hora que ele entra com um conselho, é como se fosse um conselho de um amigo físico, assim, que está do lado dele mesmo. Então, na hora que eu mostro uma cara e eu converso com a pessoa e falo, puta, assim fica legal, fica aquilo, isso entra na cabeça da pessoa sem ela saber inconscientemente, como a mesma recomendação de um brother dele de infância. E aí as pessoas conseguem entender, tipo, um macro influenciador, quando acaba falando sobre alguma coisa, ele sabe que às vezes aquilo foi pago para ser falado. E ele entende como aquilo sendo uma publicidade, né? E aí as pessoas já têm noção disso. Então, se você, de novo aqui, marcas, se vocês estiverem aqui, eu preciso gerar awareness sobre essa marca precisa ser conhecida, marca, produto, serviço, precisa ser conhecido numa paulada e simplesmente gerar esse awareness, eu posso ir para um macro influenciador. E numa paulada só, ele vai comunicar para X números de pessoas. Se eu preciso gerar uma conversão maior e ter uma relação de entendimento ali, um micro faz muito mais sentido. E aí, se você fizer um pool de micro influenciadores, sua campanha vai ter um grau de eficácia muito maior. Maravilha. Cara, e o Misofiltro, que tá fazendo um sucesso pra caramba, veio dessa necessidade de dar pra galera um pouco do jeito como você produz o seu conteúdo, as suas fotos no Instagram? Cara, foi. Porque assim, eu gosto de fotografia também desde pequeno. É um hobby que eu tenho. Putz, sempre comprei câmera, lente, essas coisas, eu gosto. E sempre tratei minha foto, né? Eu já fui diretor de arte. Puta, trabalhava com Photoshop o dia inteiro, eu ficava mexendo. Hoje eu uso muito mais Lightroom para ficar tratando a imagem. E eu sempre gostei, e eu acho que a vida é muito mais colorida, né? Tem que ter cor. Por isso que minhas fotos são com umas cores um pouco mais fortes, mais saturadas. E aí eu sempre fiz isso nas minhas fotos de comida. E aí todo mundo falava, caramba, quando eu vejo uma foto assim, eu já sei que ela é sua. E aí todo mundo falava, pô, e aí eu sempre brinco de miso alguma coisa, né? E eu falei, não, é misofiltro, é misofiltro, é misofiltro. Aí todo mundo, pô, solta o misofiltro, solta o misofiltro. E aí eu ainda preciso, não deu tempo de parar, porque, meu, eu corro pra caramba aqui com o resto do trabalho, né? Faço muitas outras coisas. Mas mais pra frente eu vou soltar um misofiltro do Lightroom pra galera. E aí eu acabei fuçando e fiz o filtro direto do Instagram. Então, para as pessoas brincarem também. Então, tem um filtrinho no Instagram. E aí acabei pesquisando sobre a ferramenta. E aí eu fiz um sticker com realidade aumentada.
que você pode colocar em cima de qualquer plataforma, de qualquer imagem, né? Um vídeo ou foto, se você quiser, e ele traqueia com o celular com realidade aumentada. Assim, são inspiras meio nerd, né? Ah, mas é legal, tá super na moda e a galera tá usando bastante, né? Cara, e deu um engajamento enorme. Que, meu, você vai ver, inclusive eu vou abrir aqui para falar o número exato para você aqui agora, mas quando eu soltei, pô, da noite pro dia, assim, uma galera começou a usar. E aí, muita gente, muito conteúdo foi produzido com os dois. E é legal que a plataforma do Instagram, ele me mostra quanto que já foi usado. Espera aí que eu estou abrindo a tela aqui, só para te falar aqui o número exato. Ó, ele foi... Já tem 70 mil fotos ou vídeos que foram feitos com o Misofiltro, ó, durante as pessoas. Caramba, cara, E que ele, legal. e aí o número de impressão, então assim, tem os 70 mil fotos ou vídeo, porque ele não fala se foi foto ou vídeo que foi feito, mas ele dá um número. 70 mil tipos de conteúdos que usaram, e esses conteúdos que as pessoas usaram foram mostrados 7,2 milhões de vezes. Tá aí, quer mais engajamento que isso? É muito louco, né? E o legal de, pô, internet é isso, né? Internet é legal que é tudo traqueado, né? Então a ferramenta te mostra aqui o quanto que foi gerado. Pena que eu não ganho um centavo em cima disso, né? Imagina se eu ganhasse R$ 1, já tinha 7 milhões de reais aqui. Aí ia ser bom, hein, cara? Pô, aí todo mundo ia fazer isso. Não, mas aí, de novo, outra coisa que eu acho que, assim, voltando lá atrás, que você perguntou, né? O que as pessoas gostam de fazer. Cara, se você for criar um canal para ganhar dinheiro, puta, nem começa, né? Então, e as pessoas acham que influenciador ganha dinheiro e tal. Cara, eu trampo com as outras coisas. Óbvio que hoje, mas olha, eu já tenho quase 300 vídeos postados. Meu, eu comecei em 2016, 2017. Então, já tem bastante tempo, bastante conteúdo gerado. Então, hoje, o canal, ele é uma fonte de renda, eu ganho um pouquinho em cima daquilo, mas a minha maior parte ainda vem da parte de planejamento de marca, criação de conteúdo para as outras marcas, né? Então, vem daí a minha fonte de renda. Então, se você está querendo criar um canal para ganhar dinheiro, cara, não começa. Começa fazendo porque realmente você gosta. E aí, depois que isso pode virar um business ou não. Boa. Cara, a gente abriu para perguntas da audiência e nós recebemos muitas perguntas, né, nesse sentido. Eu vou pegar uma para resumir do @vicampus13. Ele pede dicas para melhorar o registro do churrasco para quem é amador. Dá para dar uma dica? Cara, assim, muita gente usa o celular, e eu falei, né? Tipo, pô, usa o celular. Fotografe num lugar que tenha muita luz. Porque o sensor do celular é um sensor pequenininho. Então, quanto mais luz tiver, melhor. Você pode fazer, acho que todo mundo já fez isso, né? Quando você fotografa, você faz um clique numa foto no lugar aberto, com céu, sol, puta, a foto fica muito mais bonita. Se você vai fotografar de noite com o celular, fica horrível, porque o sensor é muito pequeno. Então, se você for fotografar o seu churrasco ali, sua carne, procura um lugar que tenha bastante luz. Então, foto é luz, né? Boa. E o @ricardoj.romero pede outro tipo de dica. Como é que você não engorda com tanta comida e bebida boa no seu trabalho? Rapaz, eu tô engordando demais aqui nessa quarentena. Quem mais não tá engordando, né? Mas eu engordei. Teve uma época antes de mudar aqui, porque eu morava no apartamento, e aí depois eu mudei para uma casa. E aí, na época que eu tava no apartamento, eu tava fazendo dieta bonitinho. Pô, tinha perdido 14 quilos. E aí eu vim pra cá, rapaz, acho que a dieta ficou perdida dentro de alguma caixa na mudança. E aí, tô engordando sim, viu? Mas tem que ficar controlando. Pô, galera aí do churrasco, controla aí também, eu preciso controlar. E aonde que é pior, no seu canal ou do Netão? Rapaz, os dois a gente come bem, viu? E quando vai gravar no Netão, grava eu e ele, e a gente tem mais um ajudante lá pra dar uma organizada nas coisas, pra já ir limpando, lavando. Cara, e a gente come tudo, velho. E aqui em casa também, eu como tudo. E agora a gente, como a gente tá na quarentena, minha esposa tá aqui em casa também, a gente começou um quadro novo dentro do canal, que é o Miso Restou. Que, sempre que eu faço comida pro canal, eu como, ela come, e sempre sobra um pouquinho. E aí a gente acabava inventando outros pratos com aquilo. Eu acho que todo mundo que faz churrasco sempre sobra, né?
A gente falou, pô, vamos começar a inventar umas receitas em cima do que sobra do vídeo. E aí tá dando super certo, cara. A galera tá gostando e tá saindo umas receitas, meu, bem legais. Não tem cara, assim, de coisas que sobra mesmo. E tá virando, parece quase o prato principal. Maravilha. Bruno, vamos pro Lenha na Fogueira, onde a gente fala de assuntos mais espinhosos, fala de polêmica. Eu sei acender a churrasqueira, sei grelhar um contrafilé. É o suficiente para eu abrir um canal no YouTube? Cara, eu acho que sim, mano. Tudo vai ter público. Porque as pessoas que também não sabem, que nem você falou agora, vão se identificar com isso. Então, meu, cara, a gente tem muita gente no Brasil inteiro e você vai ter gente pesquisando sobre aquilo, né? Então, se você fizer um jeito autêntico, de uma maneira legal, cara, você vai ter um público. Mas aí, de novo, é igual ao meu canal. Meu canal é nicho do nicho do nicho. Se você está querendo criar um canal sobre isso, você tem que saber o teu universo, quanto que é o tamanho de gente que tem buscando sobre esse assunto. Então, saiba que é isso. O meu canal nunca vai ter 1 milhão de inscritos. Porque não tem 1 milhão de pessoas procurando sobre esse vídeo. Entendeu? E eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. E às vezes acabam se frustrando. Tipo, eu quero criar um canal desse para ensinar o cara a fazer sobre fogo. Quantas pessoas estão buscando sobre isso? Qual é o meu potencial mercado, meu potencial número de pessoas que vão estar falando sobre isso? Ou pesquisando sobre isso? Não vai ter também 1 milhão de pessoas. Vai ser mais do que o seu vídeo, com certeza. Show. E outra polêmica. Sous vide é para quem não sabe cozinhar? Cara, eu acho que ele ajuda muito, né? Não sei se é para quem não sabe cozinhar, mas ele facilita a beça. Principalmente para quem quer acertar o ponto da carne e não consegue. Boa. E agora, Miso, nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que o fogo significa para você? Cara, fogo Puta, pra mim, o fogo é muito legal. Cara, ontem mesmo, é óbvio que a gente tá aqui no canal de fogo pra comida, mas ontem, cara, eu mudei aqui pra casa e aqui é muito frio. Cara, e eu adoro fazer a lareira. Ali tem uma fogueirinha. Cara, aqui o fogo esquenta, né? E fogo esquenta, o fogo a gente fica sentado em volta, batendo papo de qualquer coisa, tomando uma cerveja, tomando um vinho, comendo um negocinho. E o fogo esquenta e fogo conecta as pessoas. Demais. Cara, tem uma dica, um truque, uma receitinha para passar pra galera que tá nos ouvindo? A dica é: acesse lá meu canal, só vídeo no YouTube, entra no Netão também. Cara, a dica é: faz o que você gosta, faz como que você está fazendo para os seus amigos e reúna as pessoas e tentem trocar ideias. Legal. E além do teu canal e o canal do Netão, tem alguma outra coisa para indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar? Cara, que na verdade eu não tenho assim, um canal específico. Eu gosto de ver muitas coisas diferentes, né? Eu não gosto de assistir muitas coisas de comida, sabia? Isso é meio estranho, né? Também, porque eu gosto de ver, óbvio, alguns canais de comida, mas eu não gosto de assistir muitos específicos, porque senão eu acho que eu posso ser influenciado no meu tipo de conteúdo nesse parecido com esses canais. Então eu gosto de assistir outros canais. Eu vejo muito canal de fotografia, muito canal de comunicação e de história também. Eu gosto de ver mais essa pegada para não ser influenciado na hora de eu produzir o meu tipo de conteúdo, entendeu? Legal. E vou fazer uma pergunta que eu não fiz lá atrás, eu lembrei agora. Os bordões que a galera usa, você usa bastante, né? Netão usa bastante. Você que cria, ele que cria, é mistura, como é que é? Cara, é meio que assim, mistura. É engraçado, porque eu acabo falando muita coisa que ele fala e ele acaba falando as coisas que eu falo, que a gente, vive junto, né? Então, a gente acaba misturando tudo. E a gente acaba, saindo meio que natural, sabe? Então, puta, eu falo muito nossa, eu falo bem bom, eu falo, eu não sei. É meio que sai espontâneo, acho que é isso. E acho que é por sair espontâneo que acaba pegando, não sei. Perfeito. Ô Bruno, quem quiser te achar nas redes sociais, seu canal, seu Instagram, como é que faz? Meu Instagram é @Bruno Mizoguchi e o canal é só entrar lá no YouTube, só vide, SO, espaço VIDE, que é só receitas no Sous Vide.
Perfeito. Nós estamos no Instagram, no @efogopod, o meu é @rodrigopeters_, e o nosso e-mail é o efogopodcast@gmail.com. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda esse podcast para aquele amigo que você sabe que vai curtir o papo, dá 5 estrelas na Apple, segue a gente no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, isso ajuda muito o nosso trabalho. Bruno, brigadão pelo papo, cara, foi sensacional. Valeu, Rodrigo, espero que todo mundo tenha gostado aí, e quem quiser manda mensagem, vamos bater papo. Acho que isso que é a rede social, né? Pô, vamos bater papo, cara. Isso é legal, trocar ideia. Com certeza. Acredito que a galera gostou bastante. Já vai pegar as dicas, já vai tirar foto com o misofiltro e te marcar. Brigadão, cara. Valeu. E para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau, galera. Valeu.